Bom dia, hoje é o dia 3 de junho e eu gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo 6 e a segunda parte do verso 13. Romanos 6, verso 13. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Mas oferecei-vos a Deus. Chegamos então na última parte na última parte da primeira parte do capítulo 6. E vamos encontrar aqui a nossa terceira palavra importante. A gente viu então que Paulo começa o capítulo 6 com uma pergunta sobre a graça e vai terminar também falando sobre a graça. Não é por nada que nossas meditações são sobre a graça. Ele começa o capítulo 6 dizendo então: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E ele termina o verso 14 dizendo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E a gente percebe então que do versículo 1 verso 14, o tema aqui é a problemática do pecado. Qual é o lugar do pecado, né, nesta obra de redenção, nesta obra de justificação pela fé, proporcionada pela graça de Deus? Porque você está debaixo da graça, então você vai fazer o que você quiser, sabendo então que a graça perdoa, que a graça ama o tempo todo, você cai, a graça te levanta, então você continua caindo? E ele vai falar: não, não é possível. Não é possível porque você não está sobre a lei, você está sobre a graça. E o alvo mesmo da graça é de metamorfoseá-lo, nem sei se diz, mas transformá-lo completamente, para que você seja diferente. Porque no final desse capítulo 6, ele vai falar inclusive da santificação. O alvo de tudo isso é chegarmos à santificação. Ou seja, ser santo quer dizer viver para Deus, inteiramente para Deus. Completamente toda a sua vida para Deus. Então o alvo é chegar lá. Quanto menos você pecar, melhor para você. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado não deve ser uma prática na nossa vida, deve ser um acidente, acontece de vez em quando. Né? Um vírus estranho que aparece que a gente espera que nunca mais vai voltar. Não é prática. A nossa prática é a prática do amor de Deus, da santidade. Então, nesse verso 13, ele introduz a nossa terceira palavra, a primeira sendo saber. Tá? Entre o verso 1 e o verso 14, existem três verbos importantes. A primeira coisa que a gente precisa saber o quê? Que fomos mortos na cruz e que ressuscitamos para uma nova vida. Precisamos saber disso. A segunda parte é que a gente precisa considerar exatamente tudo isso. Considerar que tudo isso é verdade para mim, na minha vida. Eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. A terceira palavra, o terceiro verbo, é o verbo da prática. Oferecei-vos, então, a Deus. Agora que você sabe, agora que você considerou, você precisa colocar isso em prática. É como o aprendizado de uma língua, né? Infelizmente, muitos aprendizados de línguas, inclusive no nosso país e aqui também, no meu outro país, na França, é muito baseada sobre a teoria. Você pode passar 10 anos estudando inglês, mas se você um dia não sair e falar para alguém: hello, how are you? Are you alright? Where are you from? Blá, blá, blá. Se você não colocar em prática, você nunca vai aprender a falar. Você até entende a língua, mas você não tem influência, você não consegue falar, não consegue se comunicar. Então você sabe, você considerou, agora você se entrega inteiramente. E existem duas partes aqui, uma parte negativa no início do verso 13 e a parte positiva nesse mesmo verso 13. Foi o texto que a gente leu no início juntos, né? Eu espero que vocês também estejam acompanhando com a sua Bíblia. No verso 13, ele diz o seguinte: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Não ofereçam ao pecado. Essa o imperativo na forma negativa. Não ofereçam ao pecado. Mas não basta dizer não ofereça ao pecado. Você precisa oferecer a Deus. É o que ele diz em seguida. Ofereça você mesmo a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, a gente vai oferecer a nossa vida para que ela possa andar como Deus anda, viver como Deus vive, falar como Deus fala. A gente oferece nossas mãos.
né, os nossos pés. Paulo fala dos pés como instrumentos que caminham levando a mensagem de boa nova, ao invés de ir de casa em casa fazendo fofoca, né? A gente pode utilizar o nosso pé também para ir fazer fofoca, né? E mais uma vez fazer isso, a gente vai para semear alegria, vai também para comer canjica na casa dos irmãos, né? Que é muito bom. Está chegando a época da canjica no Brasil. Vai para comer aquele bolo de aipim delicioso, mas vai para compartilhar alegria, para compartilhar consolação. Então, compartilhando, você já está oferecendo a sua boca ao Senhor. Quando você faz fofoca, você está oferecendo a sua boca ao diabo. Quando você fala mal das pessoas, você está oferecendo sua boca ao pecado. E o problema é que tudo que você semeia vai cair sobre você um dia, cedo ou tarde, que sempre cai. Então semeamos, então começamos a semear a palavra de Deus, a alegria, a paz, as músicas, né, as canções. Eu lembro muito bem quando era criança pequena lá não em Barbacena, não, quando era jovem lá em Cabo Frio, com os meus primos, com os amigos, a gente ia às vezes para a praia, eu levava o violão, ou então em casa mesmo, cantando músicas, compondo até com textos da Bíblia, que coisa mais maravilhosa. E isso fica, né, na memória. Até outro dia o meu primo Bira me lembrou de uma música que a gente fez juntos, há muito tempo atrás, nem me lembrava mais. Coisa boa, isso você se lembra com... Então você está oferecendo a sua boca a Deus, a justiça de Deus. Tudo que você oferece para Deus também volta para você como bênção, como alegria, como vida. Então a gente precisa colocar isso em prática, oferecer toda a nossa vida ao Senhor. Não existe coisa melhor, minha gente. E os resultados são eternos, não é? Eternos na sua vida, mas também eternos na vida das pessoas que você está influenciando, que você está abençoando. Então semeia a paz, a graça, a alegria. Nós não vivemos sobre a lei, não somos dominados pela lei, não somos obrigados a respeitarmos uma lei. Mas a lei da graça de Deus está nos transformando para que possamos a cada dia nos oferecer ao Senhor. Um dia, quando você estiver na presença de Deus, toda essa bobeira que a gente tem aqui de achar que certas coisas são importantes, isso não vai ter valor algum. E você vai ficar para sempre na presença dele, louvando, glorificando, na alegria de estar com os irmãos também, com a família. Olha que coisa maravilhosa. Por que não vivemos já isso aqui? Que Deus te abençoe.